Hoje a gente vai fazer uma maquiagem dia a dia, um pouquinho mais trabalhada ali, para aquela pele aguentar mais o nosso dia, porque eu vou transformar essa maquiagem dia em maquiagem noite também. Pra quem não me conhece, sou a Juliana e hoje nós vamos de uma maquiagem iniciante pro dia a dia, com uma pele mais bem preparada, uma maquiagem mais completa e mais trabalhada. Dessa vez a gente vai começar logo do início mesmo, então vamos pra preparação de pele. Primeiramente eu vou passar um tônico facial calmante, a minha pele ela é um pouquinho mais seca, um pouquinho mais sensível, então eu gosto de vir com esse tônico antes de tudo, porque eu não faço vários passos ali na pré-maquiagem. Eu sempre foco mais na hidratação e na proteção solar. Então vamos de tônico primeiro, mas se a sua pele é mais oleosa, você pode usar aí um tônico adstringente. Então, como esse é tônico calmante, eu vou aplicar no meu rosto e vou deixar ele secar sozinho, não preciso espalhar pelo meu rosto, diferente de um tônico adstringente que é bom você vir dando uma espalhadinha pela pele, que ele tá ali mais pra limpar a pele do que pra acalmar e hidratar. O produto secou na pele, eu vou vir com um hidratante, esse aqui é o 5 em 1 da Nivea Facial. Eu gosto muito dele, ele é um hidratante ali mais básico, mas ele fixa muito bem com a maquiagem, porque ele não pesa, é mais levinho. Então assim, pro dia a dia eu considero ele um bom hidratante ali pra poder passar na pré-maquiagem. Mas lembrando, se você sabe o tipo de pele que você tem e quer comprar um produto mais focado na sua pele, não tem problema nenhum, fica aí a seu critério. Meu hidratante secou, agora eu já vou vir com protetor solar. E dependente se você tem uma base ou um baby cream aí que tem fator de proteção solar, eu sempre gosto de vir com protetor solar sim, porque como eu disse, minha pele é sensível, então eu gosto aí de dar uma pesada nesse cuidado. Esse aqui é o da Cream, ele é fator 60, comprei ele recentemente, ainda estou testando, não sei exatamente dizer se eu gosto ainda ou não, mas ele é bem líquido e facinho de passar até, além de que não deixa a minha cara tão esbranquiçada. Lembrando que aqui a preparação de pele, como é automaquiagem, não tem a necessidade de ficar passando com pincel. Se você não gosta, né, dessa sensação de ter os cremes na mão, o protetor na mão, você pode sim espalhar com pincel, mas eu não acho que vale a pena gastar o pincel com isso, dá pra espalhar com a mão tranquilamente. A aderência é ótima. Eu também deixo o protetor solar dar uma secadinha e já já a gente vem com a maquiagem. Bom, antes de vir realmente com a maquiagem, eu vou vir com uma blindagem. Essa daqui é da Anapop, é bem baratinha, mas ela é muito boa, segura bastante a maquiagem. E eu aplico direto no rosto também e também espalho com a mão. Eu não encho o meu rosto de produto, mas eu gosto de colocar ali uma quantidade legal, que eu sei que vai segurar bastante, principalmente a minha pele, segurar bastante os produtos de maquiagem. Parece que a blindagem tá tirando um pouquinho do protetor solar. Como eu disse, esse protetor solar meu, ele é novo, então eu tô testando ainda, é a primeira vez que eu uso ele com a blindagem. Então assim, coisas que a gente vai descobrindo aqui, ó, na hora. Mas não vou deixar isso me abalar, vou deixar secar bem essa pele pra poder aderir bem. E torcer pra base não ter problemas pra aderir nesse rosto. Bom, parece que o rosto tá bem sequinho, ele fica meio grudentinho por causa da blindagem mesmo, mas é normal. Então eu vou vir agora com a minha base, essa daqui é da Catarina Hill, a Angel Wing. É a cor A2, eu tenho um reviewzinho dela no TikTok, então se quiserem ver, me segue lá. Vou aplicar ela na plaqueta, porque eu prefiro aplicar na plaqueta, mas você pode aplicar na mão, colocar direto no rosto. Não gosto muito de colocar direto no rosto, porque fica complicado ali de dosar a quantidade certa, sabe? Então vamos pra plaquinha, que tá até sujinha de base, mas vou colocar um pouquinho aqui. Não vou colocar um monte, porque essa base tem alta cobertura. Vou colocar um tanto ali que vai cobrir legal, mas não vai ficar com uma base de alta cobertura, não vou ficar com um rebocão na cara. Se eu quiser dar um aspecto de uma pele mais suave, deixar essa base mais suave no meu rosto, eu posso vir ou com diluidor ou com a própria blindagem e misturar ali com a base. Mas como a gente já colocou a blindagem aqui, eu não vou fazer isso, eu vou vir com a minha esponjinha. Lembrando que ela tem que estar molhada ou úmida, esse aqui ainda tá meio úmida, tá até suja, como dá pra ver, mas esse lado tá limpo, então eu vou usar esse lado aqui. Eu gosto de bater ela na plaqueta primeiro, pra poder meio que espalhar na esponja. E aí eu venho aplicando na minha pele do centro pras laterais. E assim, a cobertura maior fica no centro do meu rosto. E vou aplicando, já dando batidinha, já pensando em deixar um acabamento legal. Dá pra ver que essa base, ela é bem pesada. Tanto que eu acho que o produto que eu coloquei ali na plaqueta foi demais. Mas vamos ver como vai ser. Também gosto de puxar aqui pro pescoço pra já ir fazendo aqui esse
degradê de cores, pra mim não ficar parecendo que tô usando máscara. E assim, a cobertura dela é muito boa, dá pra ver a diferença de um lado pro outro. Eu tô usando essa base porque é a minha base mais nova também, então eu tô curtindo muito essa base. Mas você não precisa vir com uma base de alta cobertura, você pode vir com uma base mais suave ali, mais hidratante, que vai até melhorar o aspecto de maquiagem pro dia, né? Que dá aquela sensação de tô arrumada, mas não estou arrumada, sabe? Não gastei muito tempo com isso. Eu sempre cuido pra deixar aqui na parte da testa bem preenchida, principalmente onde tem o cabelo, que é a partezinha mais chatinha de preencher, porque a gente sempre acabou pondo base no cabelo ou não chega na raiz o suficiente e dá pra ver que você tá maquiada. Apliquei a base, até sobrou um pouquinho de produto ainda, mas vou deixar aqui de ladinho, caso a gente precisa corrigir alguma coisa. E agora eu vou vir com um contorno, eu não vou vir com um corretivo, eu deixo o corretivo por último, porque se caso eu errar no contorno ou no blush, fizer alguma cagada, eu consigo corrigir com corretivo. Eu gosto de vir com contorno cremoso e com blush cremoso antes de vir selando o rosto com o produto em pó, porque isso vai fazer durar muito mais a sua maquiagem. Então eu vou usar esse contorno stick da Marissage com a Oceane. Essa minha cor é a Toasted, que é a mais clarinha, nem sei se vende ainda. E eu não vou aplicar direto no meu rosto, eu vou colocar um pouquinho na minha mão pra dar uma esquentada. E aí sim eu vou pegar o pincel e vou aplicar no meu rosto, precisando dar uma lavada nos meus pincéis, que já tá tudo sujo. Gosto muito de aplicar meus contornos em creme com esse pincel aqui, o W117. Esse pincel é muito bom para aplicar todo quanto é tipo de produto que seja mais cremoso. Inclusive eu aplico blush com ele e até às vezes faço a pele com ele também, porque ele é muito multifuncional, sabe? Aí eu venho aqui, ó, já vou esfumando o contorno na minha mão para poder espalhar no pincel e vou depois aplicar no meu rosto, porque isso vai ajudar a diminuir a chance de dar uma merda aqui. Vou já aplicar aqui, ó, do ponto alto da orelha em sentido à boca, tentando manter bem essa linha, sabe? Mas sem encostar na boca, deixa uns 2 dedinhos aí sobrando. Também gosto de aplicar dando batidinha, eu já vou esfumando e isso vai deixando o degradê mais fácil de arrumar, sabe? E sempre começa aqui do fundo, que é onde o contorno tem que estar mais forte, vindo pro centro do rosto, que é onde o contorno tem que estar mais fraco. Também gosto de dar uma subidinha aqui nas têmporas, mas esse é pessoal, tá? Bom é você entender o formato do seu rosto, assim você consegue ver o contorno que mais te valoriza. Vou fazer o mesmo do outro lado e agora eu vou esfumar aqui na minha testa. Eu puxo o cabelo para não pintar todo o meu cabelo e vou puxando e sentir aos fios o meu esfumado. É só nas entradinhas que eu gosto de passar um pouquinho de contorno. E com o restinho que sobrou ali na minha mão, eu vou vir aqui no meu queixo, só pra dar uma sujadinha. E no maxilar também. No nariz, você não necessariamente precisa de contorno, mas se você sentir necessidade, você pega ali o fim dos produtos mesmo, sabe? Só o resto do porque isso vai ajudar a você não marcar tanto o nariz, sabe? Às vezes fica difícil de arrumar. Aí você espreme assim o pincelzinho pra ele ficar mais fininho e vem marcando onde você gosta de deixar o seu contorno. E aí eu só dou uma puxadinha pra baixo. Gostaram do jeito que eu faço contorno? Me conta como você faz o seu contorno. Ainda com esse mesmo pincel eu vou dar uma limpada nele, porque eu vou fazer o blush com ele agora. Então eu tiro ali o excesso de produto. Gente, eu vou reutilizando o pincel mesmo, porque é assim que a gente faz, tá? Não dá pra ficar comprando um pincel pra cada coisa. Inclusive, eu já indiquei esse pincel aqui pra poder conseguir fazer a sua pele praticamente inteira só com ele, porque ele é excelente. Bom, vamos pro blush. Esse daqui é o blush da Stila. Ele não é muito forte, então dá pra tanto aplicar direto no rosto e esfumar rapidinho antes que seque, ou aplicar na mão também e fazer o mesmo que eu fiz com o contorno. No caso, eu vou aplicar na mão e vou fazer o mesmo que eu fiz com o contorno pra correr menos riscos, sabe? Você também pode vir aplicando direto com a mão, porque esse produto aqui ele é bem líquido, então dá pra aplicar com os dedos tranquilamente. Pegar nosso pincel, dar uma esfumadinha nesse blush pra entrar na cerda. Gosto de aplicar aqui no alto da maçã, subindo pra testa, porque isso dá uma alongada no rosto. Mas não é regra, você pode aplicar da forma que preferir. Dá pra ver que fica bem suave, bem sutil, e eu gosto bastante desse tipo de pele pro dia a dia. E com o pincel sujinho eu dou só um venenozinho em cima do nariz.
mês pra dar uma corzinha nessa cara. Bom, eu não tenho iluminador líquido, então eu vou vir com o iluminador depois que a gente selar essa pele mesmo. Então agora a gente já vai pro corretivo. Vou usar esse aqui da Nina Makeup, o Hyaluronic Matte. A minha cor é a 01. Eu vou aplicar ele direto no rosto e vou vir espalhando com a esponjinha mesmo. E vou aplicar ali onde eu quero esconder mais, que são as minhas olheiras mesmo. E como eu não fiz nada na minha pele que eu precise consertar, eu não vou fazer recorte, não vou passar no nariz, não vou tentar redesenhar nada. Só vou ali mesmo cobrir as minhas olheiras, lembrando que pra cobrir as olheiras o corretivo tem que ser da cor da sua pele, tá? Não pode ser mais claro, porque senão vai dar uma acinzentada ali na sua maquiagem e você vai ficar com mais olheira do que tem. Então, evita usar com um corretivo mais claro. Você também pode vir com um corretivo corretor, né? Pra poder dar ali a cobertura e realmente camuflar, né? Mas eu não tenho nenhum corretor, então não vou estar podendo oferecer essa opção hoje. E assim, a minha olheira, apesar de eu ter ela, não me incomoda tanto, sabe? Então eu consigo lidar só com o corretivo mesmo e pra mim tá tudo bem. E aí, vocês acham que deu uma brida boa na minha olheira? Bom, nossa pele está pronta, agora a gente vai vir selando. Eu vou usar o pó da BM Beauty, esse daqui é a versão antiga, então é só o pó translúcido, não tem cor, é o pó solto mesmo. Eu gosto bastante desse aqui, nossa, ele não acaba nunca, eu já tenho ele há anos. E assim, ainda tá aqui, inclusive eu preciso achar a data de validade dele, porque ela meio que apagou de tanto tempo que eu tenho esse produto. Ele é um pó bem fininho, então assim, faz uma certa bagunça, tá? Mas eu não posso reclamar muito dele, porque ele é maravilhoso, deixa minha pele aveludada, fica lindo. Bom, o pozinho tá aqui na tampa, vamos pegar o pincel. Você pode fazer um baking aqui embaixo dos olhos. Eu não vou fazer porque fica muito marcado na minha pele. Mas aí, se você fizer o baking, vai ajudar a segurar. Mas tem que tomar cuidado pra não dar uma craquelada aí no seu olho. Então eu vou pegar com o pincel mesmo e vou tirar todo o excesso. Ó, o pozinho subindo, ele é bem fino mesmo. E eu vou vir aplicando com bastante cuidado onde eu quero mais seladinho, que é aqui essa parte do olho. E vou puxando pra baixo e eu tô aplicando só onde tem base e corretivo no meu rosto. Não tô aplicando onde tá o contorno e o blush, porque esses a gente vai selar com produto em pó. Essa make do dia a dia, ela é mesmo uma pele mais trabalhada, mas ao mesmo tempo ela fica bem delicada. Não tem nada assim exagerado nela. Eu também selo aqui no meu pescoço, porque assim fica melhor essa transição de cor, sem contar que não vai sujar tanto a sua roupa também. Bom, agora a gente vai selar o contorno e o blush. Eu não tenho nenhuma paleta que é só de contorno e blush em pó, então eu vou usar essa paletona aqui da Nina Secrets, que foi um super lançamento, fiquei maluca pra comprar, acabei comprando. E ela tem vários produtos aqui de rosto, como dá pra ver. Então aqui embaixo fica aqui os contornos, aqui tem blush mate, blush iluminado e em cima tem os corretivos, os iluminadores. Vou usar o contorno mais clarinho, que é esse aqui, apesar de eu achar ele muito acinzentado pra minha pele, mas esse daqui do meio às vezes ele fica muito pesado, sabe? Então pra uma pele de dia não funciona muito bem. Eu vou vir com meu pincel chanfradinho, fofinho, da Macrylan também. Esse aqui é o 02, então assim, esse pincel é bem velhinho, tá? E ele vai funcionar bem pra fazer esse daqui, ó, esse lateral. Então a gente vai pegar, vai tirar o excesso do produto no pincel e vai vir fazendo e selando esse contorno cremoso com contorno em pó, porque isso vai segurar ainda mais a sua pele durante o dia. E eu só vou aplicando bem de pouquinho, porque a chance da gente acabar carimbando fazendo isso aqui é muito grande, porque a gente já tá com cor ali nessa pele. Então colocar mais cor em cima de cor pode acabar carimbando bastante. Então vem com a mão bem leve. Se você não sentir segurança em fazer isso, você pode selar com o pó solto mesmo. Ele não coloca tanta cor, né? Então funciona bem pra fazer isso. Seu contorno só vai ficar mais suave na sua pele, nada demais. Na parte do nariz a gente faz a mesma coisa. Pega o produto, aperta o pincelzinho pra poder passar aqui no cantinho, tá? Esse pincel aqui também é da Macrylan, só que o número dele já apagou. Eu vou vir com um blush mate da paletinha mesmo, da Nina Secrets, esse primeiro aqui, que ele é o mais rosadinho. A gente vai selar aquele blush líquido que passamos no rosto. A mão bem levinha, com cuidado pra não manchar. Esse blush da paleta da Nina, ele é extremamente pigmentado. Se não tomar cuidado, vai virar uma chinelada. Bom, vamos pro iluminador. Não vou usar o iluminador da paleta da Nina Secrets. Essa é uma paleta meio carinha. Eu usei ela mesmo porque eu não tenho nenhuma paleta só de contorno mais barata. Mas vamos usar o iluminador dessa paleta aqui, Best Cosméticos. É uma paleta que é um pó e um bronze iluminador. Ele é muito bonita. Não lembro quanto que eu paguei na época. Acho que foi uns 30 e pouquinhos reais. Eu descobri essa maquiagem vendo o vídeo
da Karen aí no YouTube. E aí eu fui caçar sobre a marca, achei incrível, resolvi comprar um produtinho pra testar e eu me apaixonei. Essa paleta é muito boa. Acho que vale muito a pena você ter aí, inclusive porque ela tem um bronze, então assim, a gente usou um contorno aqui, mas eu uso muito ela, só o bronzer e o iluminador, quando eu quero uma maquiagem mais rápida, sabe? Então ela é uma paleta boa pra se ter. Vou pegar o meu pincelzinho da Macrylan também, porque pincéis da Macrylan são muito bons. Esse aqui é o W910 pra passar iluminador mesmo. Vou pegar aqui com o pincel um pezinho e vou tirar um pouquinho do excesso, porque esse iluminador é o iluminador. E vou passar aqui, bem pertinho do meu olho, no alto da maçã, em cima do blush que a gente já passou. Dá pra ver o brilho daí? Ele é lindo. Vou passar um pouquinho de iluminador aqui, ó, no ponto alto do nariz, porque eu gosto de passar nesse caminho. E vou passar um pouquinho aqui no arco do pupilo. Tem gente que fala que parece que você comeu coxinha, mas eu acho que é muito bonita aqui, nesse ponto alto da boca, sabe? Mas não vou passar no queixo, que aqui no queixo eu sinto que a gente comeu coxinha mesmo. A nossa pele está pronta, que acho que é a parte mais importante dessa maquiagem do dia, mas vamos fazer esse olho aqui bem basiquinho, pra poder sair aí no dia a dia tranquila, sabendo que você está bem, está maquiada, e que essa maquiagem vai aguentar aí o seu dia todo. Pros olhos a gente vai voltar com o corretivo que a gente usou antes mesmo, nosso tom de pele, e vamos passar aqui na pálpebra. E vou espalhar uma esponjinha também, pegando aqui toda a minha pálpebra móvel, minha pálpebra fixa, a parte de baixo da sobrancelha também. Vou espalhar em tudo. Espalhei o corretivo, vou pegar um pincelzinho menor. Esse aqui é da linha Essencial da Nina Secret. Esses pincéis aqui vale muito a pena ter os 5, porque eles são muito úteis ali pra você ter ali no seu kitzinho iniciante. A gente vai pegar no nosso pó, que a gente selou o rosto, com esse pincel menor, e vai selar toda a pálpebra que a gente colocou esse corretivo. Selei toda a pálpebra, mas eu vou vir com um marronzinho agora pra dar uma profundidade. Não vai ser um marrom muito forte. Vou usar essa paleta aqui da Bruna Tavares. Essa aqui, toda marronzinha, que é maravilhosa essa paleta também. Essa aqui é a Transition. Mas você pode vir com o produto do contorno que você usou. Ou você pode vir até com o blush pra poder deixar ali uma corzinha mais rosadinha, se você quiser. Vou pegar o mesmo pincel que eu usei pra selar a pálpebra ali com o nosso pó solto. E vou pegar um marrom mais clarinho, vai. Vou pegar esse aqui, ó. Só pra poder dar uma profundidade nessa pálpebra. Vou pegar o produto, vou tirar o excesso da sombra e já vou vir aplicando aqui no canto externo e esfumando pra dentro. Pegando toda a minha pálpebra mesmo, puxando aqui pra cima, poder fazer esse Vzinho. Vou pegar mais um pouquinho, que eu quero deixar a intensidade um pouquinho maior no canto externo aqui. E vou ir já aplicando e esfumando. Agora, com um pincel mais fininho e a mesma sombra que a gente usou na parte de cima, a gente vai passar na parte de baixo, em todo o olho aqui, e vai ligar com a sombra de cima. Bom, vamos fazer nossa sobrancelha agora? Vou pegar aqui a paletinha da Ruby Rose pra sobrancelha mesmo. Essa paletinha já é bem antiga, como dá pra ver, mas ela é muito boa, funciona bem. Eu gosto de misturar essas duas cores aqui, ó. Eu gosto de pentear a minha sobrancelha, e aí eu vou vir só preenchendo ali os defeitinhos que eu tenho. Então eu pego o produtinho e vou vir preenchendo onde eu preciso cobrir os buraquinhos que tem na minha sobrancelha. Eu vou vir agora com o iluminador que a gente usou no rosto e um pincel pequenininho. Vou pegar um pouquinho desse iluminador, vou aplicar aqui no cantinho interno do meu olho. Também vou dar uma iluminada aqui no ponto alto da sobrancelha. E vou finalizar os olhos com uma máscara de cílios. Essa é a minha máscara de lei, que é da Eudora, é a minha favorita, então vai ser ela de novo. E vou passar só nos cílios superiores. Vou usar o lápis labial da Balm. Esse daqui é a cor nude, e vou usar o batom da Balm também, que é a cor, deixa eu ver, 010. Então a gente vai desenhar aqui essa boquinha com o lápis. Só o lápis já ficou muito bom, mas vamos vir com o batom no meio do lábio e vamos espalhar. Prontinho, maquiagem pronta. Me contem aí se vocês gostaram, se vocês acham que é uma maquiagem legal pra usar aí no dia a dia, um pouquinho mais trabalhada, ali com mais cuidado com a nossa pele, com a preparação de pele e com os passo a passo aí dos produtos. Eu confesso que eu gosto bastante dessa maquiagem também, apesar de no estresse ali do dia a dia, na correria, eu normalmente uso só corretivo, não uso aqui base, contorno e tudo mais, mas tem dias que eu gosto muito de fazer essa maquiagem, que eu quero me sentir mais bonita, mais cuidada, mas também não quero ficar ali com uma makezona ali pra uma festa, tendo que trabalhar, por exemplo. Mas me contem aqui se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum tipo de maquiagem aí que vocês preferem, alguma cor. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.